que é que o Flamengo significa? Eu vivo do Flamengo ainda, né? Nós vivemos, nós respiramos Flamengo. Eu duvido você não arrepiar quando você entra no Maracanã ali, que a torcida começa a gritar seu nome. Os 6 anos que eu fiquei no Flamengo, eu procurei aproveitar o máximo que eu pude. Eu estava no meu clube de coração, então eu procurei dar o que eu tinha de melhor, daria até a minha vida lá, se fosse possível, para defender o clube. Como meu tio morava em São Paulo, aí todo ano ele vinha visitar, né? Minha avó, a mãe dele. Aí ele sempre trazia um motorrádio de presente. Naquela época só tinha rádio, né? E na rádio só pegava Rádio Globo. E o Flamengo ganhava tudo. Eu, garoto ainda, passei a acompanhar com um amigo meu, né? Que era flamenguista. A partir daí me tornei flamenguista. O Flamengo ganhava tudo, o Zico destruindo, né? E aí, como a gente morava na roça e acompanhava praticamente todos os jogos do Flamengo, era a única atração que tinha, era isso. Me tornei torcedor do Flamengo e até hoje carrego isso comigo. À noite a gente acompanhava os jogos pelo rádio. E aí naquela época só dava Flamengo e aí virei torcedor número 1, né? Não tinha cama, era rede, né? Era rede, casa de taipa, era tudo muito difícil. O piso era chão batido, não tinha cimento, não tinha nada. As coisas eram complicadas, não era assim como você está pensando, não. Ficava na rede, deitado com o radinho. Não ficava dentro, porque tinha meu tio também, que dormia numa rede do lado, a gente colocava no meio, ficava ouvindo o jogo. Eu era jovem, mas tinha influência dos torcedores do Flamengo que moravam lá, né? Entendi um pouco mais porque era mais velho do que eu, mas isso aí me influenciou a passar a torcer também. Então a gente começou a acompanhar de perto. E a partir do título do Mundial, aí foi que a gente passou a acompanhar o Flamengo. Então o Mundial eu acho que foi o mais importante deles, tanto para mim ser torcedor como para o crescimento da torcida do Flamengo. Como é que eu ia sonhar nunca ser jogador de futebol? Cidade lá muito pequena, parecida com um sítio. Então era tudo bem difícil, bem complicado. Eu trabalhava na roça, quando era tarde, 5 horas, eu saía e ia rachar, né, com os amigos. Eu fazia alguns campos de barro lá no sítio mesmo, eu limpava a terra, fazia as traves, colocava trave mesmo que eu quebrava com forquilha, fazia o travessão. E a gente brincava, mas não para ser jogador profissional, era só mais para se divertir. Quando eu vim morar em Juazeiro, eu já vim com 19 anos, né? Então, quando eu fui fazer o teste na base de casa, eu já ia fazer 20 anos, faltava só um mês. Passei e já fui campeão pelo juvenil e a partir daí dei sequência, né? Inclusive, quem insistiu muito para mim fazer esse teste no juvenil, esse amigo meu que hoje treina as meninas, ele insistiu, não quero nada não, só queria rachar pelada aqui em Juazeiro. Eu não tinha noção que futebol dava dinheiro, então eu era um peladeiro, um racheiro. Eu fiz um grande campeonato brasileiro pelo Fortaleza, né, 2005, e tinha muitos clubes interessados, então a gente já tinha verbalmente acertado com o Palmeiras. E aí foi quando eu recebi uma ligação do Flamengo, num domingo, estava no shopping até comprando roupa, né, para ir lá para São Paulo, roupa de frio. E aí, quando recebi a ligação de Isaías junto com o Valdir Espinosa, Isaías Tinoco, de antemão como torcedor, né, você sabe que naquela época o Flamengo nem não pagava, as informações eram as piores possíveis do Flamengo. Então eu abri mão de tudo isso e não quis saber, eu queria jogar no meu time de coração e acho que fiz a escolha certa. O pessoal também não confiava muito, né? Tem que ser realista. Eu não cheguei sendo aquele jogador absoluto. Já com 30 anos e acho que fui até pro lugar de Júnior Baiano, que saiu, e eu cheguei. E ele não tinha essa expectativa toda. Um jogador que vem de um clube teoricamente menor, apesar de ter uma massa muito grande, né? Que era o Fortaleza. Mas eu não tinha um currículo para eles fazerem um contrato longo. Então era contrato sempre de 1 ano, eu tinha que estar sempre mostrando, apesar de eu sempre ser muito profissional nos clubes onde eu passei. E imagino sendo torcedor do Flamengo que eu não iria fazer ali para dar meu melhor para ajudar o Flamengo. A dificuldade era grande, né, no Flamengo, e a única esperança que a gente tinha de ganhar era uma Copa do Brasil, né? Porque é uma competição curta, mata-mata.
e que a gente não tinha um elenco tão forte assim naquela época, né? Apesar de no primeiro ano eu não ter jogado tantos jogos, mas na Copa do Brasil eu joguei bastante, eu joguei a Copa do Brasil quase toda, né? A gente fez a final contra o nosso maior rival, né? O Vasco. Aí teve uma parada, né? Porque ia ter uma competição da seleção. Mas quando a gente voltou, o primeiro jogo que tinha nosso era contra o Vasco, né? No Campeonato Brasileiro. E a gente tomou uma tamancada. Aí quando foi pra gente fazer o jogo da final, o Ney Franco mudou o esquema de jogo, né? Aí me colocou na equipe, mudou pro 3-5-2. E aí a gente acabou vencendo os 2 jogos e sendo campeão da Copa do Brasil. Eu chego no dia que eu fiz o gol, a festa tinha sido grande. Eu tava combinado para mim chegar, o pessoal uma expectativa danada para minha chegada. Acabei chegando 3 dias depois, mas você precisava ver. Cheguei 2 da manhã chovendo, precisava ver a multidão que estava aqui me esperando. Então, isso aí para mim, né, não tinha preço. Para você ver a importância do gol. Quando eu me apresentei no Flamengo Novo, eu vim me apresentar atrasado. Eu apresentei 30 dias depois dos outros jogadores. E eu estava numa cidade, na véspera de eu me apresentar, 30 dias depois do título, fazendo carreata ainda. O título ganho pro Flamengo é diferente de qualquer outra torcida. Você vê outras equipes ganham aqui em Juazeiro, 10 motos, 15 motos, carrega um negocinho. Flamengo, para mesmo. A cidade é um negócio diferente e o pessoal comemora bastante tempo, é mais de 30 dias comemorando. O orgulho do pessoal, né? Não só da minha família, mas da região aqui, Cariri geral, né? Tem um jogador daqui representando no Flamengo. Eu fico feliz em ter representado bem o clube, né? Os 6 anos que eu fiquei. Então, onde a gente chega, a gente tem o carinho do pessoal. Não só aqui na minha região, mas aí nos locais onde eu vou, graças a Deus, a gente é muito bem recebido. Deu algumas propostas, né? Do Corinthians, do Inter, mas eu já estava bem adaptado ao Flamengo como torcedor. Nunca fui divisar muito o dinheiro, mas sim a estabilidade, né? O local, o clube em que eu sou torcedor estava bem adaptado. Então, não acho que teria graça eu sair assim, apesar de ser outras 2 grandes equipes, né? O Ronaldo ele teve se recuperando no Flamengo, né? Mesmo na época também que eu estava me recuperando. A gente fez alguns treinos juntos, né? Depois a gente até se enfrentou pela Libertadores, que a gente acabou passando, fez elogios à minha pessoa e eu só tenho a agradecer a ele. Logo de quem, né? Eu acho que devia ter um dedinho dele ali, né? Quando recebi o convite para jogar lá, mas não sei também se teve ou não. Não deu para mim sair do Flamengo, né? Por ser torcedor. Não era o dinheiro que ia fazer eu sair do Flamengo. Joguei várias Libertadores e pelo menos em 2 delas ali a gente dava para ter ganho, né? A gente tinha time, tinha elenco. Fomos eliminados assim de uma maneira que ninguém esperava, né? Que foi contra o América do México, que eu acho que foi a pior delas. E depois contra a Universidade de Chile lá, né? Que a gente até ganhou o jogo, mas ficamos de fora porque tínhamos perdido no Maracanã. Tava na nossa mão, tava fácil de ganhar, né? Pelos times que o Flamengo montou na época. Então eu guardo essa coisa comigo, que dava, além do brasileiro, ter ganho uma Libertadores. A gente via alguns jogadores com vaidade própria, né? Sem pensar muito no clube. Eu tentei passar essa mensagem para eles, falando do meu coração, né? Não era uma mensagem, eu não tinha decorado isso aí. Eu falei o que eu sentia, o que estava ali no momento, e é tanto que essa frase agora está marcada lá na Gávea, né? Foi uma coisa que eu falei de coração ali momentaneamente e se tivesse que fazer, faria tudo de novo. Eu quero ver o melhor para mim. Tem que ser o melhor para o Flamengo. Sendo bom para o Flamengo, vai ser bom para mim, vai ser bom para o torcedor, vai ser bom para todo mundo que é Flamengo. Não adianta eu ser titular, mas não está rendendo e o Flamengo perder. Melhor entrar no meu lugar que esteja bem e eu aguardar a minha oportunidade para jogar quando eu estiver bem. Eu vejo, né, e sonho também. O Flamengo chegar na final dessa Libertadores aí, eu vou assistir lá, né? Tem jeito. Sofro mais quando eu tô em casa, né? Que em casa eu posso torcer do meu jeito. O Flamengo ganhando, tá tudo em casa, tá tudo bem.
Não é fácil não, você sair de um clube como o Flamengo, o que você é torcedor, o carinho que você tinha do torcedor, a história que você já tinha feito no clube, e ter que sair, você tem que ter uma mente muito boa, se preparar muito bem, e graças a Deus eu fiz isso. Sofri menos, sofri, mas menos do que eu que poderia ter sofrido. Eu queria até ter encerrado a carreira no Flamengo, né? Pela história bonita que foi feita, né? Pelo tempo que eu fiquei. O que é que o Flamengo significa? Eu vivo pro Flamengo ainda, né? Nós vivemos, nós respiramos o Flamengo, eu principalmente, né? O Flamengo é a torcida, o Flamengo é junto com a torcida. Sem ela, o Flamengo não era o Flamengo. Não vai ter outra igual, não adianta. Pode tentar aí, mas duvida você não arrepiar quando você entra no Maracanã, ver que a torcida começa a gritar seu nome. É um negócio fora do comum. Imagina aí, você era torcedor, é torcedor. Aí tem a oportunidade de jogar e ser campeão pelo time que você é torcedor. Então você tem 3 quartos de alegria mais que o... Os 6 anos que eu fiquei no Flamengo, eu procurei aproveitar o máximo que eu pude dentro do clube. Eu era um dos primeiros a chegar, você pode perguntar lá, e o último a sair, porque eu queria vivenciar aquilo ali. Se eu ficar só uma semana, ia ser uma semana bem aproveitada, porque eu estava no meu clube de coração. Então eu procurei dar o que eu tinha de melhor, daria até a minha vida lá, se fosse possível, para defender o clube. E fiz isso, graças a Deus, durante os 6 anos.